Fala pessoal, beleza? Diego Moreira mais uma vez na área com o nosso canal desmistificando um pouquinho da vida empreendedora, trazendo sempre assuntos práticos para tornar a sua gestão dentro da tua empresa ou a tua gestão como líder de um grupo mais fácil e mais prática. E o assunto de hoje vamos falar sobre metas. Metas, assunto aí fundamental. Se a gente quer conquistar grandes objetivos, você tem metas na sua vida e você sabe qual a diferença de objetivos e metas? Ó, a primeira dica que a gente tem aqui, ó, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Então a gente precisa saber para onde estamos indo para que a gente possa ajustar as nossas velas na direção correta. Esse foi um temazinho que a gente já falou no episódio da organização. Quem tiver em dúvida ou quem quiser revisar esse material, volta lá no nosso videozinho de organização que a gente fala um pouquinho sobre esse ajuste de direção, a importância de ter objetivos, de ter uma lista de prioridades. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre as metas. É importantíssimo que a gente tenha objetivos e que a gente fracione esses objetivos em pequenas metas para que a gente conquiste os nossos objetivos. Vocês sabiam que pesquisas mostram que menos de 3% da população tem metas específicas, sejam elas pessoais ou profissionais. Menos de 3% da população tem metas específicas, sejam pessoais ou profissionais. Você já viu qual o risco que isso tem para a tua vida? Você começa o ano cheio de sonhos, você vira o ano com muitos sonhos, com muitos objetivos dentro daquele ano. Como que você faz para alcançar esses grandes objetivos? E um outro ponto importante é que aproximadamente 1% da população coloca suas metas no papel de maneira clara e objetiva. Então, olha só, 3% da população tem metas, sejam elas pessoais ou profissionais, bem definidas, e 1% só tiram essas metas da cabeça e colocam ela no papel. Olha a importância da gente colocar as coisas no papel, da gente livrar a nossa cabeça para termos novas ideias, para conquistar novos objetivos, mas claro, sem esquecer dos objetivos e das metas anteriormente traçadas. Então coloque no papel, escreva a tua meta, escreva seus objetivos, fracione seus objetivos em pequenas metas, ok? E o que é, meta? Meta é um objetivo de forma quantificada. Você tem um grande objetivo, qual é o teu objetivo? É ser a maior empresa do segmento de acessórios de moda, saúde e esportes. Esse é o segmento que a Avento se encontra, Como que você vai fazer para ser a maior empresa de acessórios de moda, saúde e esportes, seja da tua cidade ou do teu país? Como que você vai quantificar o que você está analisando para que você chegue nesse grande objetivo? Então você precisa determinar, para que eu seja a maior empresa de acessórios de moda, saúde e esportes, eu preciso ter a maior quantidade de lojas frente à minha concorrente, eu preciso ter um faturamento X por unidades, eu preciso vender tantas mil peças de um determinado produto por mês. Então você precisa começar a quantificar os seus objetivos e aí você vai trabalhar as suas metas, Então meta é o objetivo de forma quantificada. Quando usamos este termo, estamos falando de tarefas específicas que precisam ser realizadas de forma regular para alcançar os objetivos determinados. Então, esse é um conceito básico de metas. É importante saber que as metas são temporais, estritamente ligadas a prazo. Se você vai determinar uma meta, lembra do que a gente já falou, ela é quantitativa, você precisa ter um número para poder analisar se você chegou na tua meta, se você não chegou na tua meta, e você precisa ter um prazo determinado para alcançar aquele número que você determinou ali atrás. Seja, crescer 20% nas minhas vendas é um número. Em quanto tempo você deseja crescer 20% no teu faturamento? Então as metas estão estritamente ligadas a prazo. Precisa ter um tempo definido. É importante saber que as metas são temporais e estritamente ligadas a prazo. Ou seja, elas são pequenas ações que precisam serem realizadas
diariamente, semanalmente ou mensalmente. Você precisa fracionar seus grandes objetivos em metas menores para que facilite, para que você chegue num objetivo final. Você pode fazer uma alusão como: eu quero alcançar o primeiro andar. Só que você você dá um pulo e está no primeiro andar? Não. Então as suas metas são os degraus da escada que você vai subir até chegar no andar que você determinou como objetivo, beleza? Essa é uma pequena maneira de você diferenciar objetivos de metas. É importantíssimo que a gente determine metas para as nossas vidas, né? A importância de ter metas e objetivos claros e bem definidos, seja na vida pessoal ou na sua vida profissional ou empresarial, está no poder que isso tem de motivar as pessoas que estão ao seu redor. Quando você tem metas claras, quando você tem metas bem desenhadas, bem definidas, a sua equipe, as pessoas que trabalham com você, têm a oportunidade de entender o que você busca enquanto líder ou enquanto empresa para te ajudar a alcançar as suas metas, né? Esses elementos têm grande capacidade de nortear as ações e a jornada evolutiva, fazendo com que essas se sintam diariamente engajadas. Se você quer engajar o seu time, se você quer fazer com que o teu time lute com você pelos teus objetivos, você precisa criar pequenas metas em prazos determinados, para que isso fique claro para todo mundo que está ao seu lado, para que todo mundo lute e reme na mesma direção. E falando de metas na gestão do varejo, trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade de varejo, né? A primeira e a última análise do trabalho de um gestor, de um gerente, deve ser o foco na sua meta. A meta, ela vai nortear as ações do dia de um gestor. Você precisa, ao começo das suas atividades, olhar qual é o resultado que você precisa alcançar e você precisa fracionar esse resultado no dia que você estiver trabalhando. Então hoje é uma segunda-feira. O que eu preciso alcançar da minha meta? Segunda-feira é um dia forte ou fraco de vendas. Eu preciso entender, mensurar como que é a minha meta diária, a minha meta relacionada ao meu faturamento, para que eu possa determinar as ações, o engajamento e o foco do meu time. E claro, ao final do dia, você também precisa fazer uma análise. Eu cheguei no faturamento diário que eu determinei como meta, eu quero o meu objetivo. Aqui na empresa a gente tem grandes objetivos, né? São as metas maiores. É a meta diamante, ouro, prata e bronze. Para que você alcance uma meta diamante, para que você alcance o maior objetivo dentro do mês, você precisa fracionar esses objetivos em pequenas metas diárias. E ali, durante aquele dia, você vai mostrar para o teu time como que está o teu alcance de metas. Essa é a primeira e a última atividade de um gestor dentro da sua unidade. O gestor, ele precisa ter foco nas metas e a primeira coisa que ele deve fazer é analisar a tua meta, como que ele começou o dia em relação à sua meta e como que ele está finalizando esse dia. E depois disso, fazer um feedback individual com cada uma das pessoas dentro da tua equipe, dentro do teu time, para falar sobre como foram os resultados diários. A avaliação dos resultados comerciais, como todos sabem, está em atingir metas. A gente depende das metas para pagar as contas, para ganhar um salário melhor, para alcançar as premiações, para alcançar as remunerações variáveis, né? A grande maioria das empresas trabalham em cima de produtividade e meritocracia. E se você quer ser uma pessoa de destaque dentro do teu ambiente de trabalho, você precisa cumprir e chegar nas metas. Só que você não vai fazer isso se você não der foco, se você não der prioridade todos os dias para o seu alcance de metas. Atualmente, na Avento, a gente trabalha basicamente com 4 metas durante o mês. O que nós fizemos? A gente fracionou o mês em 4 períodos, então a gente determina qual é a meta do primeiro período, do segundo, do terceiro e do quarto. São aí basicamente a primeira quinzena, a segunda quinzena, a gente divide cada uma dessas quinzenas em 2 e a gente determina os 4 períodos. Sabendo que
60% da nossa venda acontece na primeira quinzena do mês. Então, até o dia 15, a gente tem que ter alcançado 60% da meta que a gente determinou que chegaríamos até o final do mês. E os outros 40%, ele está relacionado à segunda fatia, à segunda quinzena do mês. E aí, a gente divide ainda essas quinzenas por 2 para facilitar o nosso entendimento e o nosso feedback para os nossos colaboradores. Essa é uma forma que a gente encontrou de nortear melhor a nossa equipe e mantê-la mais engajada conosco em relação às metas que a gente está buscando dentro de cada unidade. Então, como eu estava explicando para vocês, a gente fraciona a nossa meta para tornar o nosso alcance mais fácil, para que a gente determine pequenos degraus para alcançar a nossa meta ao final do mês. Algumas outras coisas são fundamentais para que a gente determine e entenda a nossa meta. Por exemplo, quando a gente, varejo, ele depende do consumo do mercado, né? Das pessoas. Quando elas têm recurso, quando elas têm disponibilidade de investimento, são momentos mais propícios para que você alcance seu faturamento. Então, coisas que são fundamentais para a nossa análise de alcance de metas são, por exemplo, quando a maioria das pessoas recebem salário. Geralmente no 5º dia útil do mês. Esse período, ele está aí dentro da primeira quinzena. A gente já falou para vocês que a primeira quinzena, ela tem um potencial de alcance dos resultados melhor. Geralmente a gente chega a 60% do resultado do mês na primeira quinzena. E isso está dentro da primeira quinzena também, o 5º dia útil do mês. Quando as pessoas recebem, há um reflexo imediato nas vendas do varejo, porque as pessoas com dinheiro na mão estão mais dispostas a fazer grandes investimentos. Olhando para Brasília, a gente ainda tem, falando de salário, dia 20 e dia 25, né? Dia 20 recebem o pessoal do GDF. Brasília, grande parte das pessoas também trabalham no serviço público. E dia 25 são servidores públicos federais que recebem aqui na capital. Isso também nos ajuda muito a fazer essas estratégias para entender como a gente vai elaborar melhor as nossas estratégias para alcançar as nossas metas. Dentro disso, aí a gente já falou também da primeira quinzena e segunda quinzena, tá? E a gente divide esse resultado entendendo quais são as datas sazonais que estão inseridas dentro do mês. E aí, um outro mês a gente tem o Dia das Mães, o Dia dos Namorados, o Dia dos Pais, o Natal, que são datas que estão dentro do calendário. Então é fundamental a gente fazer uma análise de calendário e, entendendo o calendário, a gente gera estratégias para melhorar o nosso alcance de metas. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Aqui dentro da empresa a gente entendeu que cada dia da semana tem um potencial de faturamento diferente do outro. Como eu já falei anteriormente para vocês, final de semana as nossas lojas são cheias, são momentos que os clientes realmente visitam nossas unidades, então o fluxo de clientes dentro das unidades a vento é muito maior do que o início de semana, por exemplo. E aí, dentro desse entendimento, a gente determinou que segunda-feira eu vou chegar a 2% da minha meta. Terça-feira eu vou chegar... o meu objetivo é chegar a 3% da meta que eu estou determinando que eu vou alcançar ao final do mês. Quarta-feira, 3%, quinta, 4%, sexta e sábado, 6% e domingos, que são dias mais difíceis, 1%. Por que é tão importante você, enquanto gestor, enquanto empresário, entender que você não pode simplesmente dividir a tua meta em dias iguais? Se eu tenho uma meta de 10 mil e eu tenho 10 dias, eu necessariamente preciso vender R$1.000 por dia? A pergunta é, o movimento da sua segunda-feira é igual ao movimento do seu sábado? Quando você entende o resultado que a tua segunda pode alcançar e o resultado que o teu sábado pode alcançar, você melhora o feedback que você dá para a tua equipe. Porque, de repente, na segunda-feira não é o dia para você vender 1.000, é o dia para você vender 700. A terça-feira você vai vender um pouco mais, você vai vender 800. E lá no sábado, na sexta, que são dias melhores,
você também não vai colocar uma meta de 1.000. Você vai colocar uma meta de 1.500, de 2.000. Você vai dobrar o resultado. E ali, quando você entende melhor, você consegue direcionar. Seja uma motivação para a tua equipe, porque você imagina, a sua segunda-feira ela tem um movimento mais fraco. E aí você fracionou a sua meta de 10.000 em 10 dias iguais, R$1.000. E a tua equipe na segunda-feira vendeu R$900, não vendeu os 1.000. E ao final desse dia, ao invés de fazer um reconhecimento para o teu time, você vai lá e dá um puxão de orelha. Pessoal, precisamos vender mais. Nessa segunda-feira faltou foco. Mas olha só, você tem um potencial de vender 2.000 no teu sábado. A segunda-feira ela tem realmente um movimento menor. Quando você entende melhor, quando você consegue fracionar melhor, entendendo os dias de maior fluxo, os dias de menor fluxo, quando é que você vai ter uma data sazonal, você consegue direcionar melhor a sua comunicação, você consegue reconhecer ou também, se for preciso, dar um puxãozinho de orelha, porque de vez em quando a gente tem que chamar o nosso time mais para o foco, a gente tem que trazê-los mais para a realidade e como eu falei para vocês, o resultado comercial, ele está muito no quanto você vai priorizar as tuas metas durante os dias. Você não pode simplesmente abrir o mês falando de metas e deixar para falar das suas metas somente no final do mês, porque senão você perdeu o tempo, você perdeu o prazo e não conseguiu fazer pequenas mudanças durante o trajeto para melhorar o teu alcance de resultados. E aí vou deixar de mão beijada para vocês, por exemplo, um mês, como que a gente faz uma projeção das metas durante o mês, tá? Vou pedir para a nossa produção subir o quadrinho de metas, essa é uma forma da gente projetar as nossas metas dentro do mês. É importante eu falar aqui, se eu quero chegar a R$100.000 vendido, por exemplo, eu vou fazer uma projeção de 10% a mais, para que esses 10% ele seja ali o meu crédito para que no final das contas eu chegue ali ao resultado que eu estou almejando, tá? E aí, olha, fazendo essa análise, aí eu peguei um mês e fracionei ele aqui em períodos, tá? Esse é um exemplo do que nós podemos praticar durante o mês. Fracionei, como eu falei para vocês, a gente divide o mês em 4. Então, do dia 1º até o dia 8, a minha pretensão é alcançar 25% da minha meta. Ali eu vou ter 8 dias e a minha projeção de meta dentro desse período é de 28%. Eu sei que nesse período eu vou chegar a 25%, mas eu faço uma projeção de 28% dentro desses 8 dias. Aí você concorda comigo? No segundo período, do 9 até o dia 17, é geralmente onde está o pagamento dos colaboradores, das pessoas no mercado, todo mundo que está no mercado de trabalho. Nesse período, a gente aumenta um pouco a meta qual a gente quer chegar. E aí você vai ver ali um percentual de meta para o período de 30%. Tá? São 9 dias e aí a minha projeção ela acaba subindo para 31%. Diego, o que está relacionado a essa projeção? Os dias da semana envolvidos dentro do período. Às vezes esse período, como é o caso desse segundo, ele tem a folha de pagamento, então folha de pagamento está ali, por isso que é um percentual maior. Ele tem, às vezes, 2 sábados, sextas e sábados, ele também tem uma projeção de faturamento maior e isso acaba elevando o quanto que eu tenho de potencial para alcançar os resultados dentro desse período. 18 a 24, geralmente no varejo, o terceiro período é o mais difícil, é o mais complicado, falando-se de Brasília principalmente, tá? E aí, entendendo isso, a gente determinou do dia 18 até o dia 24, o meu percentual de alcance é de 20% e eu terei ali 7 dias, uma projeção de meta de 25%. E do dia 25 ao 31, no final do mês, como a gente já viu, tem alguns funcionários públicos que recebem e isso melhora também o poder de consumo e o resultado no varejo. A gente determinou 25%, 7 dias e ali a projeção de meta fica em 25% mesmo. Gente, ó, essa aqui eu tô dando de mão beijada, é uma das formas que nós ensinamos os nossos gestores a
elaborar, a criar pequenos degraus para que ele alcance melhor as suas metas. Fechado? Na hora que a gente vai determinar as nossas metas, é muito importante que a gente tenha metas claras, que esteja claro para todo o teu time quais são os teus objetivos e quais serão as metas para que você alcance os seus objetivos. E mais do que isso, as suas metas, elas precisam também ser atingíveis. De nada adianta você colocar uma meta muito distante para o teu time, ou então uma meta facinho, né? Pouco adianta uma meta inatingível, uma meta facilmente atingível. No lugar de incentivar, você vai gerar frustração para o teu time. Então, muito importante você pensar e ponderar muito bem sobre as suas metas. Elas precisam ser metas atingíveis, alcançáveis, mas também nada de colocar metas muito fáceis, porque senão as pessoas não tendem a desvalorizar o que é muito fácil, né? Elas deverão ser fatalmente desafiadoras. Entenda quais são os desafios que a tua empresa tem e crie ali um meio termo, nem longe demais e nem uma coisa também fácil demais. O acompanhamento das tuas metas, depois de você determinar as suas metas de maneira clara, de maneira atingível, né? Você precisa acompanhar e supervisionar. Como eu falei lá no começo do vídeo, não dá para você abrir o mês, determinar qual é a tua meta e só olhar para a tua meta ao final do mês. Vai chegar no final do mês, você perdeu o teu resultado, você não maximizou tudo o que você poderia ter como resultado. É fundamental que você faça um acompanhamento das tuas metas. Acompanhe as suas metas e resultados diariamente. Se o dia anterior foi muito bom, você precisa começar o dia de hoje reconhecendo e motivando o teu time, entendendo o que aconteceu lá atrás e que pode ser repetido no dia de hoje. E se o dia de ontem não foi legal, você precisa tirar o atraso de ontem no dia de hoje. Você precisa resgatar o que ficou para trás, tá? Neste processo é importante definir indicadores que vão ajudar a saber se as metas estão sendo alcançadas. Então, indicadores, eles vão te mostrar se você está no caminho para alcançar suas metas ou não, se o caminho ele está sendo um pouco mais duro, um pouco mais difícil. São os indicadores que vão te mostrar se ao final do mês você vai ter alcançado suas metas. Bem como fazer um acompanhamento constante dessas métricas, é importantíssimo fazer acompanhamento constante das métricas. É necessário ter ciência se as ações estão trazendo bons resultados e te colocando mais próximo do que você quer alcançar. O que você praticou hoje, o foco que tua equipe deu, o trabalho de pós-venda, o atendimento que foi realizado, te fez alcançar as tuas metas diárias, te colocou dentro dos teus objetivos. Se isso aconteceu, legal, eu vou motivar o meu time a manter o trabalho que está acontecendo. Agora, se isso não aconteceu, você precisa mudar e rever as suas estratégias, mudar a receita do bolo. Como falado anteriormente, a primeira e a última análise do trabalho do gerente deve ser o foco em metas. Você abre teu dia analisando as tuas metas e você fecha o teu dia também analisando as suas metas. 5 dicasinhas básicas para o assunto metas. A primeira dica, estabeleça objetivos. Objetivos de maneira, como a gente falou, qual é o teu objetivo maior? A partir do momento que você estabeleceu os teus objetivos, a dica número 2, planeja suas metas. Como a gente falou, as metas são os degraus da escada que vai te levar aos seus grandes objetivos. Lembrando que o objetivo é chegar ao primeiro andar. A escada são as metas que vai te levar até o teu objetivo. Então, dica número 3, crie indicadores. Ter indicadores para te ajudar a avaliar se você está no caminho para alcançar suas metas ou não, vai facilitar o teu trabalho de análise durante o mês, tá? Execute, execute e execute. Crie estratégias para que você consiga alcançar os seus resultados. Não adianta você ter metas claras, metas atingíveis, se você não tiver estratégias. E se até depois de definir as suas estratégias, você precisa ir para o campo prático, executar essas estratégias. Isso, quando você tem metas bem definidas,
fica muito mais fácil você criar um plano estratégico. E com um plano estratégico bem elaborado, fica muito mais fácil você ter dias produtivos. Você não perde tempo com ociosidade. Você não perde tempo refletindo sobre o que é importante para o dia de hoje. Você já deixa tudo num plano prático. Você já deixa tudo num plano de ações. E por último, a última dica, quinta, avalie e revise sua meta. Então, avalie ela diariamente e ao final de cada período, revise se você está no caminho para alcançar seus objetivos, suas metas ou não, se precisa mudar alguma coisa. Então, pessoal, esse foi mais uma das nossas dicas de empreendedorismo na prática. Meu nome é Diego Moreira, me segue aí nas redes sociais, segue os nossos canais no Instagram, no YouTube, a gente vai estar divulgando muito sobre os assuntos mais importantes para fazer a gestão, para ter uma vida empreendedora. Realmente na prática a gente está desmistificando e quebrando as barreiras, mostrando para as pessoas que sim, dá trabalho, dá muito trabalho, mas com alguns pensamentos, alguns nortes, você consegue sim investir numa vida empreendedora. Lembrando que uma vida empreendedora, ela não é uma vida só para empresários e empreendedores. Se você tem atitudes empreendedoras, você tende a tornar a tua vida pessoal ainda mais fácil. Olha, você gostou do material? Divulga aí, compartilha com os amigos, com os gestores, com a família. Manda aí para quem está precisando trabalhar melhor os seus objetivos e metas. Na descrição desse vídeo, a gente está deixando aqui um link para você que tiver interesse no nosso e-book. A gente vai deixar um e-book detalhando como que a Avento faz para gerar, para criar as suas metas, como que a gente ajuda os nossos líderes a alcançar objetivos ainda maiores. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Diego Moreira, Empreendedorismo na Prática, Avento Lifeware.